eu trouxe aqui um fragmento de uma das redações de vocês. A gente vai fazer os comentários baseados no que vocês fizeram, tudo bem? O tema que a gente passou para vocês foi esporte e cidadania na sociedade brasileira, beleza? Esse é o tema, então basicamente você precisa trazer essa frase tema no seu texto, principalmente na sua introdução. E aí a gente tem essa introdução aqui. De acordo com o filósofo Thomas Hobbes, o Estado é responsável para garantir o bem-estar de seus cidadãos. Muito bem. A pessoa mobilizou aqui o ponto de vista de um filósofo. Isso aqui já é o quê? Um repertório sociocultural que está legitimado na área da filosofia. Beleza? E agora a gente precisa que ele faça uma relação entre esse repertório e o tema. Vamos verificar. Nessa perspectiva, observa-se que quando se analisa a questão do esporte e da cidadania na sociedade brasileira, nota-se que essa instituição não cumpre com o seu papel, já que não garante a todos o devido status de cidadão, efetivado, dentre outras formas, pelo acesso às modalidades esportivas. Então, a pessoa ela já fez uma relação entre o seu relato filosófico e o tema e principalmente o problema. Ela já problematizou aqui, né? Outra coisa que eu quero só comentar para vocês. Essas informações que eu estou analisando, elas vão ser pontuadas na segunda competência, porque se relacionam ao tema, se relacionam ao repertório sociocultural, tá? Mas analisando do ponto de vista da terceira competência, a gente vai verificar isso basicamente no finalzinho da introdução, tá? Mas antes de comentar sobre a terceira competência, eu quero comentar para vocês sobre a utilização dessa expressão aqui, papel. Eu vou pedir para que vocês tentem evitar nas próximas redações por dois motivos, tá? O primeiro é que alguns avaliadores eles não são adeptos dela pela significância que essa palavra traz, como uma palavra que pode inicialmente significar o quê? Folha de papel, tá? O segundo motivo é sobre o sentido que ela pode trazer relacionado à questão do teatro, né? Quando a pessoa tem um papel a exercer, quando ela vai atuar. Mas quando você utiliza isso nesse contexto em que o Estado precisa cumprir algumas coisas, você não pode colocar ele como alguém que vai cumprir, vai atuar, porque ele não está atuando, ele precisa agir efetivamente em algo. Enquanto que um ator, né, aquele que atua, ele está, de certa forma, fingindo. Então, vamos pensar dessa forma. Porque existem muitos professores que não são muito adeptos a isso. Então, no lugar de papel, utiliza a palavra função. Tudo bem? Desempenhar a função. Nota-se que a instituição não cumpre com a sua função, tá? Já que não garante a todos o devido status de cidadão, efetivado, dentre outras formas, pelo acesso às modalidades esportivas. Nesse viés, analisam-se duas vertentes. Então, percebemos aqui já os enfoques que serão analisados no decorrer do texto. Pelo menos é o que esse projeto, na introdução, está apresentando para a gente. Quais são os enfoques? A maestria com a qual o desporto funciona como transformador social e o empecilho, que é a falta de espaços adequados para as práticas esportivas. Então, nós temos aqui dois enfoques. A questão do esporte como um transformador social e a questão da falta de espaços adequados, a questão estrutural, né? Então, foram apresentados aqui dois enfoques, um positivo e um negativo. É uma estratégia de argumentação. Quando a gente se depara com um tema que apresenta, pela sua ideia, uma informação positiva, a gente precisa falar dos aspectos positivos desse tema, tá? Eu já falei isso em sala de aula. Então, a pessoa aqui apresentou um enfoque como algo positivo e o outro enfoque como algo negativo. Analisem essa introdução. Analisando esse projeto de texto que foi apresentado aí, o teu avaliador ele vai em busca de algo no desenvolvimento. Ele quer encontrar, no segundo parágrafo, uma argumentação em que traga o esporte como transformador social e uma outra argumentação que critique a questão dos espaços adequados para essas práticas. Então, é o que esse projeto de texto está me apresentando. Se por um acaso esse texto não segue essa linha,
Quer dizer que ele não está conseguindo cumprir com o que ele prometeu, tecnicamente, né, na sua introdução, e ele vai perder ponto na terceira competência. Vamos verificar, né, que ele colocou isso como seu projeto, o Estado que atua sobre o cidadão e que, de certa forma, ele pode garantir que o cidadão tenha acesso ao esporte. Vamos fazer essas relações, que são elementos que estão aqui na sua introdução. E, quando a gente chega nos enfoques, ele coloca primeiro o esporte como transformador social e, em seguida, o problema, que não tem espaços adequados. Esse é o projeto. Então, vamos ler o primeiro parágrafo de desenvolvimento dessa pessoa. Ela iniciou dessa forma. Em primeira análise, é lícito postular que a prática de um esporte trabalha com princípios de participação, cooperação, disciplina, entre outros, proporcionando oportunidades para indivíduos em situações de exclusão social e os ajudando a tomarem rumos em sua vida. De acordo com Albus Dumbledore, personagem da série de livros Harry Potter, não faz diferença quem a pessoa é ao nascer, mas o que ela vai ser ao crescer. Nesse viés, vê-se que as modalidades esportivas propõem mudanças sociais na vida das pessoas, proporcionando ascensão social, reconhecimento e respeito, a exemplo dos Jogos Paralímpicos. Então, a gente percebe aqui que a pessoa usou um repertório sociocultural de um personagem dentro de uma obra fictícia, o Harry Potter, muito bem colocado, por sinal, não que eu goste de Harry Potter, longe de mim, né, gostar de Harry Potter, até tenho amigos que gostam, mas nada contra, mas foi muito bem colocado, e esse parágrafo conseguiu alcançar a expectativa que o avaliador chegou a ter lá na introdução, que foi o quê? Trazer como seu primeiro enfoque, né, o esporte como transformador social. Apresentou aqui um repertório para comprovar. Lembre-se que a comprovação ela precisa partir de algum elemento sociocultural. Pode ser um dado estatístico, pode ser um dado histórico, pode ser uma informação da ficção, de alguma obra fictícia. Tudo bem? Então, foi muito bem feito esse parágrafo. Parabéns para você que fez esse texto. E também parabenizo outros que fizeram nesse mesmo teor de estruturação do parágrafo. Se você estrutura o parágrafo nesse direcionamento de informações, o teu parágrafo ele vai ser bem visto pelo teu avaliador, tá? E aí, nós temos aqui que ele conseguiu alcançar o primeiro enfoque. O segundo seria o quê? Problemática. Ele vai trazer agora os aspectos negativos em relação a quem? Aos espaços inadequados. Vamos verificar. Ademais, é perceptível que a falta de locais adequados prejudica... Deixa eu só tirar isso aqui. Já deixei meus spoilers aqui para vocês, mas tudo bem. Ademais, é perceptível que a falta de locais adequados prejudica o acesso das pessoas, sobretudo os jovens, às variadas modalidades esportivas. De acordo com Anne Frank, quanto mais coisas demoram a mudar, mais estranhas ficam. Com isso, percebe-se que a não tomada de atitudes frente à problemática dificulta a resolução dessa no mais tardar. É crucial que crianças e adolescentes tenham contato com desportos desde cedo, acontecendo em geral, por meio das instituições de ensino, já que esses, comumente nas classes mais desfavorecidas, fazem com que os menores não entrem no mundo das drogas e da criminalidade, permanecendo nas escolas. Muito bem feito também esse parágrafo, tá? A gente percebe que ele inicia justamente lá no seu tópico frasal, e a gente já falou sobre o tópico frasal, ele inicia esse tópico frasal falando já daquele enfoque que ele apresentou lá no início, que é o quê? A questão dos espaços, falta de locais adequados. Então, ele já traz aqui a ideia dos locais que estavam sendo colocados lá na introdução, tá? Então, quer dizer que ele seguiu a lógica do próprio projeto de texto dele. A terceira competência dele vai ficar muito bem vista por conta dessa questão do projeto, mas também porque as informações que ele traz são relacionadas com algum dado, com algum repertório.
tudo bem? Percebam aqui que ele fez uma utilização de um repertório na introdução, fez a utilização de um repertório no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E isso enriquece muito o texto, tá? É muito interessante se a gente conseguir fazer uma relação com o repertório em cada um dos parágrafos, tudo bem? Mas, como eu já falei isso em sala de aula, façam pelo menos 2 utilizações de repertórios. Mas analisando esse parágrafo, eu consegui identificar 2 problemas relacionados à primeira competência, que é em relação à norma culta, tá? Existem 2 momentos em que a pessoa não utilizou a crase, o sinal indicativo de crase, que esses elementos estão bem aqui e também bem aqui. Isso fez essa pessoa perder 40 pontos na primeira competência, tá? Então, a gente percebe que deveria ter uma crase bem aqui nesse as. Mas por quê? A gente precisa olhar para antes desse as para verificar se a expressão anterior ela vai pedir uma preposição, tá? Então, a gente percebe que ele utilizou o que antes disso? Que a falta de locais adequados prejudica o acesso das pessoas, sobretudo os jovens, às variadas modalidades esportivas. Eu coloquei esse esquema aqui. Ele trouxe aqui a expressão, a palavra, né, acesso. Quando a gente utiliza essa expressão, pelo contexto, a gente vai perguntar 2 coisas para essa expressão. Acesso a quê e acesso a quem, tá? Então, percebam que esse a que e o a quem obrigatoriamente tem esse azinho aqui, olha. O a que acaba surgindo, a gente vai chamando de preposição. Por quê? Ele é obrigatório nessa expressão. Então, são 2 preposições que são pedidas aqui. O acesso a que e o acesso a quem. Vamos verificar esse contexto. De acordo com o contexto, o acesso a que seria o quê? As variadas modalidades esportivas, né? Pelo contexto que a pessoa colocou, o que seria esse acesso? Acesso a variadas modalidades esportivas. E a próxima pergunta seria o quê? Acesso a quem? Ou acesso de quem? E pelo contexto que a pessoa colocou, as pessoas seriam a resposta para essa pergunta. Obrigatoriamente era necessário colocar esses termos, né? O a aqui e o a aqui, que seria uma preposição, ou o de, que no caso desse contexto em que essa pessoa escreveu, colocou o de, no caso aqui. A falta de locais adequados prejudica o acesso das pessoas, então botou a preposição de, mais o artigo as, no plural, né? E foi adequadamente colocado. Mas quando ele foi colocar aqui, ele fez o quê? Apenas colocou o as, então ele não colocou a preposição, e isso penalizou esse aluno pela ausência dessa crase, tudo bem? E aqui abaixo a gente percebe que ele também cometeu um equívoco quando ele coloca o quê? Que percebe-se que a não tomada de atitudes frente à problemática dificulta a resolução dessa no mais tardar. O problema aqui, não sei se vocês já identificaram, o problema seria por conta dessa expressão aqui, tá? Frente à problemática. Por quê? A gente vai olhar aqui no meu esquema, frente a quê? Olha a preposição surgindo aqui, obrigatoriamente na minha pergunta. Você não perguntou que, você perguntou a quê. Então, esse a é obrigatório na tua pergunta e tão obrigatório no teu texto, tá? E a resposta para essa pergunta seria o quê? Frente à problemática. Então, a preposição foi obrigatória aqui. Vamos verificar um esquema que eu deixei aqui para vocês, para poder facilitar a utilização da crase. Leiam esse esquema que eu coloquei e verifiquem nos próximos textos que vocês forem produzir a possibilidade de colocar isso em prática. Dica: se você for usar o a no seu texto, você tem que verificar antes e depois dele. Por quê? Quando a gente fala de crase, a gente fala que há o quê? Uma união, uma contração entre a preposição a e o artigo a, não é isso? Então, tecnicamente, quer dizer que a preposição a surgiu por conta de alguma expressão anterior, que pediu para você colocar aquela preposição a. O exemplo disso são justamente essas perguntas que pediram o a como preposição nas suas perguntas. Depois que você verifica isso, o que é que você tem que analisar? E antes do a expressão, ela pede o quê? Preposição.
Se ela pedir, então deixa. Você vai obrigatoriamente colocar o azinho ali, porque a preposição é obrigatória na pergunta que você precisa fazer naquela expressão. E quando você analisa isso, você vai passar para a próxima análise. Qual é? Verificar se a palavra ou a expressão que está depois do a vai admitir um artigo a. Tá? Isso significa o quê? Será que a palavra ou expressão que está depois desse a que eu preciso colocar no meu texto é considerada como um substantivo feminino? Se for, então sim, vai considerar, vai admitir a letra A. Vamos verificar aqui nesses contextos. Frente a, né? Se é frente a alguma coisa, então obrigatoriamente o a, ele está aqui. Problemática. Problemática é um substantivo feminino. Como é que eu sei que é um substantivo feminino? Porque eu posso colocar essa palavra como um sujeito de qualquer oração. Por exemplo, a problemática é muito grande. Então, se eu falo assim, a problemática é muito grande, quer dizer que eu considero essa palavra como um substantivo feminino, tá? Se ela é um substantivo feminino, ela admite a vogal A. Ok? Próxima análise. Acesso das pessoas às variadas modalidades esportivas. Acesso a alguma coisa. O que seria esse a alguma coisa? As variadas modalidades esportivas. Então, o acesso a obrigatoriamente te pede uma preposição e variadas modalidades esportivas pode ser usado como um sujeito em alguma oração. Como, por exemplo, as variadas modalidades esportivas são elementos marcantes na sociedade brasileira. Ou seja, eu falo que essa minha expressão, ela é um substantivo, ela é parte de uma expressão substantiva e, por isso, admite a vogal A. Tudo bem? Então, tecnicamente, a gente vai contrair as duas porque temos uma preposição surgida na pergunta e a vogal que está servindo como artigo feminino no plural que vai estar contraindo com essa preposição. E por isso, a crase, tá? Professor, então, qualquer contexto em que eu utilizar um a, eu preciso verificar isso para que eu tenha certeza se a crase está ok ou não? Sim. Vamos analisar, por exemplo, essa outra informação aqui do lado da palavra problemática. Dificulta a resolução dessa no mais tardar. Olha, eu utilizei um a. Então, se surgir, por exemplo, a dúvida, será que esse a leva a crase ou não? Vamos verificar essa dica. Vou verificar antes e vou verificar depois desse a. Antes, tem aqui a expressão dificulta. Quem dificulta, dificulta algo. E aí você vai perguntar o quê? Dificulta o quê? Você não perguntou a quê. O ou, ele não funciona como uma preposição. Se você perguntasse dificulta a quê, aí esse a seria uma preposição. Tudo bem? Então, por esse contexto, o dificulta usado aqui não está pedindo a preposição. Então, já descarta a possibilidade de uma crase aí, tá? Porque a expressão anterior não tem preposição. Mas a expressão posterior, ela vai pedir o quê? Um artigo. Por quê? Temos resolução dessa no mais tardar. Resolução é uma palavra que eu posso colocar como um sujeito em uma oração qualquer. Por exemplo, a resolução dessa problemática é necessária. Então, se eu falo assim que a resolução é necessária, eu coloco essa palavra como um sujeito. E, pela regra, toda palavra que funciona como sujeito, ela é considerada como um substantivo, ok? Então, se é um substantivo feminino aqui, ela vai pedir um artigo a, porque é uma palavra feminina, um artigo feminino também, tá? Então, esse é o nosso esquema, essa é a nossa dica, para que nas próximas produções você verifique a utilização ou não da crase nas palavras. Tudo bem? Vocês anotem no caderno de vocês, porque eu vou precisar que vocês entreguem essa atividade até essa próxima sexta. Então, você vai fazer a produção que está lá na página 282, que é a produção de número 5, e você vai ter que enviá-la na plataforma. Essa produção, essa proposta de redação, vai ser enviada lá para a plataforma e você vai ter acesso também pelo celular, não necessariamente pelo livro, tá? Mas você vai enviar o seu texto lá na plataforma para ser corrigido. E também fazer as questões de número 8, 9 e 10, que vão da página 286 até a 287. Tudo bem? E é essa a nossa aula.
Espero que vocês tenham compreendido, espero que não tenha ficado muito longo e espero que vocês tenham assistido até aqui. Porque se vocês não assistem às explicações que são dadas, não adianta de muita coisa você só produzir, errar e não saber muitas vezes onde está errando. Tudo bem? E é isso.